Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de House of Togas, a série onde a toga é figurino, coincidência é roteiro e explicação oficial é sempre uma nota que não explica nada. Uma produção 100% brazuelana, porque só no Brasil a realidade consegue ser mais absurda que a ficção. No episódio anterior, nós falamos dele, Alexandre, o imperador, o homem que negou a matéria de jornal e tomou um pau no meio da cara. E até então tá caladinho, o que fez a gente ficar meio uou. Se você não assistiu, quando esse vídeo terminar, vai lá assistir. Mas hoje o protagonista é outro, um personagem mais silencioso, porém, segundo o Barroso, fluente em javanês. A gente entendeu o voto do presidente. Os senhores fizeram uma reuniãozinha ali, devem ter... Vocês também não entenderam? Vai ter que trazer um professor de javanês. Pois é, o cara nunca conseguiu ser aprovado no concurso para juiz, mas hoje, graças ao Lula, é o juiz da mais alta corte de Brazuela. Então, vem pra cá, Dias Toffoli! Esse vídeo é para explicar o porquê até o Lula soltou a sua mão. Minha intenção no vídeo de hoje é fazer você entender o porquê Toffoli está na capa e editoriais de todos os jornais. Então, eu fiz um apanhado para garantir que você vá compreender todo o rolo e chegar à única conclusão aceita pela democracia tupiniquense. Aqui tudo não passa de uma grande coincidência. No capítulo de hoje de House of Togas, resort que não é da família, mas parece. Fundo que não é do Master, mas é do cunhado do dono do Master. E irmão que não é sócio, mas era. Temos também cunhada dedo duro, banqueiro recebido como VIP, tendo Toffoli como anfitrião, sem gastar nenhum real, num resort que, segundo a cunhada, nunca foi de seu irmão. É de quem? Apenas uma pergunta, porque a acusação mesmo só se fosse contra bolsonarista. Treta completa e organizada. É o que eu vou te oferecer agora. Então, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Antes do vídeo começar, eu queria pedir para você clicar aqui no botão de curtir, porque faz o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas a cada curtida. E reza a lenda que curtir o vídeo não faz o seu dedo cair e ajuda pra caramba. E isso não é lenda urbana. Desde já, valeu demais. Mas tá, hoje a gente vai falar de coincidências. Mas não coincidências pequenas, tipo encontrar alguém conhecido no shopping. Estamos falando de coincidências do tipo, o relator do caso conhece todo mundo do caso. O dinheiro do caso aparece perto da família do relator. O relator passeia de jatinho com o advogado do caso, é amigo de longa data de outro, conduz interrogatório, taca sigilo e depois emite uma nota para dizer que estamos vendo cabelo na cabeça do Alexandre. Tudo começa quando Vorcaro, dono do Master, é preso e Toffoli é sorteado relator. E eu coloquei aspas aqui no sorteado porque ninguém nunca viu esses sorteios. E o dia que a imprensa quis fazer uma auditoria nesse sistema, o Barroso disse: não, obrigado. Antes mesmo de tudo explodir, já existia uma curiosidade simpática. Toffoli viajou em jatinho particular com o advogado de um dos diretores do Master. E não qualquer advogado. Era Augusto Botelho, ex-saco de pancada do Coppola lá na CNN. O cara que defendia o Lula em tudo e é ex-integrante do grupo Prerrogativas, além de ex-secretário nacional de Justiça do Lula. Aí todo mundo se perguntou se o ministro do STF poderia ficar andando de jatinho com advogado de empresário envolvido em escândalo de corrupção a ser julgado pelo próprio ministro no STF. E a resposta é que sim, pode, já que o advogado disse que eles estavam ali apenas como torcedores e não como profissionais. O papo era só sobre futebol. Blim! Mas além do jatinho, tem outro fator. O da amizade. Já que Toffoli tem amizade de décadas com o advogado do Vorcaro, dono do Master. E aí você pode se perguntar se o Toffoli tem amizade explícita com um dos advogados, ele então não deveria se afastar do caso? E a resposta é não, nem se ficar feio demais.
E seguimos porque essa era só as alegações chatas. Bora pesar esse ambiente. Existe um resort chamado Tayaya e esse resort é muito frequentado por Toffoli, que aparece em vídeos, festas, encontros e que tem empresas ligadas a parente do próprio ministro. Quais parentes? Os irmãos do Toffoli, por meio de uma empresa chamada Maridit Participações, mas também um primo do ministro que aparece controlando outras empresas do resort. Aí você se pergunta, então o resort é da família. E eu tenho que te responder, calma. De fato, empresas ligadas à família participavam do negócio. Vamos dizer assim, para ninguém ser preso nesse canal. Mas agora segura. Um fundo de investimentos entra no jogo. E esse fundo é ligado ao cunhado do dono do Banco Master. Aí ele vai lá e investe milhões justamente na empresa dos irmãos do Toffoli, que tinham 1/3 do resort. E aí a conclusão de todos seria: o dinheiro do banco investigado foi parar no negócio da família do juiz que julga o banco? Cara, isso seria grave se fosse simples assim. Então bora complicar. O dinheiro não veio direto do Banco Master. O dinheiro fez meio um parkour, sabe? O fundo Leal, que era do irmão do Vorcaro, mandou dinheiro para o fundo Arlen, que também era controlado pelo cunhado do Vorcaro. Aí, esse fundo comprou a parte da Maridit Participações, que pertenciam aos irmãos de Dias Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, que é um padre. Agora, uma questão importante. A empresa dos irmãos do Toffoli chegaram a ser donas de 1/3 do resort. Uma parte foi vendida para esse fundo, do cunhado do Vorcaro. Mas, no final das contas, tanto essa parte adquirida pela empresa do cunhado do Vorcaro, quanto o restante da sociedade dos irmãos do Toffoli, foram vendidas para um advogado dos irmãos Batistas da JF. E todo mundo aí lembra que o Toffoli anulou a multa de 10 bilhões devido à corrupção da JF, né? Mas eu preciso complicar um pouquinho mais, já que a empresa Arlen, que comprou parte da sociedade dos irmãos do Toffoli, era gerida pela REAG. REAG, o fundo que foi recentemente liquidado e é investigado por supostamente atuar junto ao PCC. E no final das contas, o fundo Arlen transferiu todo o seu dinheiro para um paraíso fiscal e também fechou as portas. Que história, né? Mas ela não acaba aí, já que a imprensa ficou mega curiosa com tudo isso e foram atrás dos personagens desconhecidos do público, os irmãos do Toffoli. Pegaram o CNPJ da empresa que já chegou a ser dona de 1/3 do Tayaya Resort e descobriram que a empresa operava no endereço de fachada. O endereço era referente à casa do irmão do ministro, uma casa relativamente simples para um empreendimento tão grandioso. E foi quando a cunhada do Toffoli, pressionada ali pelo momento, solta a hecatombe. Como que ele se tornou sócio do... Como do sócio, moço? É? Ô, moço, dá uma olhada na minha casa. Tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Mas é que Você os acha que documentos da junta eu não tenho comercial... nem dinheiro pra arrumar minhas coisas da minha casa? Se você entrar dentro, você vai ficar assustado. Cara, a cunhada do Toffoli tá dizendo que não tem dinheiro para arrumar a casa. E aqui House of Togas começa a virar comédia pastelão, porque se o irmão do Toffoli não era o dono do resort, quem era? Outra coisa, como assim ela não sabe da empresa? Porque ela fala, tipo, oi? Meredith? Nunca vi? E a sede era na casa dela. Estranho demais, galera. E aí eu sou obrigada a refazer a pergunta. Se partes do resort não eram dos irmãos do Toffoli, de quem era? Outra coisa. Até 2020, antes de adquirir o resort, os irmãos do Toffoli tinham em patrimônio 380 mil reais. De onde eles tiraram dinheiro para comprar 1/3 do Tayaya, um resort de luxo? Hein? Que mega salto de patrimônio. Me lembrou muito o filho do Lula, que foi de funcionário do zoológico a mega empresário. Mas o que eu achei mais chato aí é que a esposa não sabia o que estava rolando e que a sua casa financiada estava sendo usada de sede de uma empresa de fachada. Bem chato isso aí. No contexto da pergunta se os irmãos do Toffoli não eram os donos do resort, quem era? Surgem matérias contando que Toffoli e seus convidados não pagam o que consomem no resort. E eu pesquisei. O resort não funciona no sistema all inclusive.
Então, se o Toffoli e seus convidados não pagam o que consomem no resort, quem paga? Mais uma dúvida aí no imaginário da galera. Além disso, em 3 anos, Toffoli passou 168 dias no resort. É como se ele fosse ao resort uma vez por semana durante esse período. Mas o atual dono do Taiaiá, que é o advogado da JF, disse que os irmãos do Toffoli frequentam o resort porque eles têm uma cota no condomínio. Tipo, tá explicado. Só que é o seguinte, galera. Segundo a reportagem, cada cota te dá direito a 4 semanas no ano, o que daria 30 dias. Toffoli passou por lá 168 dias. Só para os seguranças do Toffoli, nós, contribuintes, bancamos 128 dias de diárias para o cara ir pro resort, que era um dos irmãos dele. Ou não, né? Vai saber, a esposa do cara disse que não. No meio dessas descobertas da imprensa, aparece um vídeo de Toffoli mega anfitrião, recebendo André Esteves, que chegou ao resort num helicóptero. André Esteves, dono do Banco BTG Pactual. André Esteves, que já foi preso por tentar obstruir as investigações da Lava Jato, mas que agora é recebido por Dias Toffoli no Taiaiá. Galera, todo mundo viu esse vídeo, certo? Pois é, porque agora olha só o que rolou. O Eike Batista foi condenado a pagar uma multa de 800 milhões de reais por conta dos esquemas que ele caiu na época da Lava Jato. Como garantia de pagamento, debêntures do Eike, que seriam de forma bem simples, papéis que valem muito, muito, muito dinheiro, estariam sendo vendidos. E o Banco BTG Pactual do André Esteves quer comprar esses papéis, mas por um precinho camarada, numa situação diferenciada. E por coincidência do universo, as vendas dos papéis do Eike estão com Dias Toffoli, que recebeu o André Esteves lá no Taiaiá. Aí, o Eike Batista entrou com uma ação pedindo ao presidente do STF, o seu Fachin, que tornasse Dias Toffoli suspeito para ser o juiz da venda desses papéis por motivos óbvios. Os caras são amigos nível desce o helicóptero aqui no resort dos meus irmãos. Bora tomar uma. Ou provavelmente um encontro para falar de futebol. Igual no jatinho com o advogado do Master. Mas tem um problema. Fachin tá de férias. E sabe quem é o atual presidente do STF? O imperador de uma Alexandria ainda não oficializada pelo Google Maps. Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre negou o pedido de suspeição do Toffoli, alegando que o pedido de suspeição não é cabível por se basear apenas em matéria de jornal. Galera, tem vídeo, mas pro Alexandre foi só uma matéria de jornal, e matéria de jornal não tem peso de prova. Exceto quando é contra bolsonaristas. Porque chegamos num ponto da história onde os caras estão entrando em contradição e folhas. Porque vocês lembram? O Moraes teve reportagem como única base para a decisão contra empresários bolsonaristas que sofreram busca e apreensão. Ou quando a matéria do Guilherme Amado dizia que o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos apresentando um travel history sem valor legal algum e foi usado para manter o Felipe preso por 6 meses por uma viagem que ele nunca fez. Nesses casos, matéria tem valor de prova. Agora, numa matéria com vídeo, não, é só matéria de jornal. Não vale nada. E a única coisa boa desse tipo de situação, se é que realmente tem alguma, é que tá tudo registrado na história. E eu realmente acredito que em breve, tipo 2027, toda essa loucura será revisitada e revista. Porque ninguém pode fazer esse tipo de coisa e achar que ficará por isso mesmo para sempre. No meio de tudo isso, a imprensa tá descendo o pau no Toffoli, dizendo abertamente que ele e Alexandre de Moraes estão, tipo, profanando o STF com essa história do Master e cobrando pesado de forma muito explícita, algo inédito em Brazuela. Aliás, alguns jornalistas destoam um pouco dessa quase unanimidade. Como Daniela Lima, que passou a chamar o contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master de compra de acesso. Segundo a Dani Lima, Vorcar estaria, despejando dinheiro
para comprar acesso. Galera, ela deu um nome bonitinho a algo que eu não posso falar o que é, senão eu vou presa. Compra de acesso. Troféu Gado de Ouro para Dani Lima. Aquela que nunca decepciona. Mas em meio a essa hecatombe no Supremo, Lula lavou as mãos e defendeu que Toffoli pegue seu banquinho e saia de fininho, o que gerou uma das reações explícitas mais loucas do jornalismo brasileiro. Explico. Após o Lula virar para o Toffoli e dizer "não toque em mim", uma ala do Supremo está enxergando que o Planalto está lavando as mãos para o STF. E foi quando surgiu essa análise de milhões da Andréa Sadi. Escuta aí, com o omeprazol na mão. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim: quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. O Supremo ajudou tanto o governo nas derrotas no Congresso e agora esse Judas nos atira aos porcos? Foi o que eu entendi. STF naquele momento. Nunca achei que ia ser trouxa. Fui trouxa. Pra finalizar, na tentativa de dar uma acalmada na galera que tá insana, Toffoli deu uma de clube militar e emitiu uma nota, que não explicou absolutamente nada. Foi tipo, galera, tá tudo certo, tem muitos anos que eu sou ministro, então confia. Fim. Fraquinho segue lá, mega desmoralizado porque não conseguiu sequer implementar um código de conduta. E a Malu Gaspar, assim como a Sadi, seguem dizendo que esse copo ainda vai encher muito antes de transbordar. E aí, você entendeu o que pegou o Toffoli até aqui? Eu espero que sim, porque não sabemos quando, mas muito em breve teremos novos episódios de House of Togas, a produção que não queríamos financiar, mas agora a gente quer ver o episódio final. Mas aqui, garante sua inscrição aqui no canal porque temos outra treta rolando, a do INSS, e que ninguém tá falando muito porque o Congresso ainda tá de recesso. Porém, no retorno, um novo personagem vai estampar os jornais. Lulinha, o prodígio econômico de Lula, em ano eleitoral. Em breve, vídeo explicando como ele foi parar nesse esquema, segundo as investigações, nos mínimos detalhes. Portanto, haja coração. E galera, vocês repararam nos nomes que apareceram na tela durante o vídeo? Então, hoje eu preciso fazer algo que não é protocolo. É reconhecimento. Juarez, Júlio, José, Jefferson, Iberê, Vanise, Daniela, Sebastião, Sérgio, Ricardo, Silvia, Edmundo, Neide, Alcides. Todos esses são os novos membros fundadores Ouro do Te Atualizei. Eu faço questão de mandar um beijo e um muito obrigado a cada um de vocês. As produções do Te Atualizei só existem porque pessoas especiais como vocês decidiram apoiar o nosso direito de ter opinião em um momento tão difícil para todos nós. E eu sei bem disso, 5 inquéritos mais 4 processos lá no TSE, tipo, um momento bem difícil. O nome de cada membro fundador vai ficar nos créditos desse vídeo, mas mais que isso, vocês já fazem parte da nossa história. E se você quiser saber mais sobre o membro fundador do Te Atualizei, é só apontar a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Combinado? Mas aproveitando que você ficou até aqui, para a gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente para o nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar para minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas. O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas.
Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na Família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo! Galera que entrou para a Família Te Atualizei, você não apoiou um canal, você sustentou uma causa, você faz parte da história do Te Atualizei. E o Te Atualizei só chegou até aqui porque pessoas como vocês existem. Então, obrigada por não aceitar o silêncio como destino. Você sustentou a liberdade quando ela foi testada. O Te Atualizei é mais forte porque vocês, membros dessa família, existem. E o seu nome está gravado na minha história, na história desse canal. E para quem ainda não faz parte dessa família, se você quiser participar e puder, é claro, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então, vem para a melhor família da internet. Desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O STF vai arregar e deixar o caso Master ir para a primeira instância? Ou eles vão assumir a fritura, matar no peito e manter esse escândalo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou, e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo